Muito bom dia, chegamos lá então no último dia do mês de setembro, dia 30. Ontem, os discursos dos banqueiros do Banco Central americano e europeu também manteve a mesma linha. A inflação pode ser duradoura, como pode demorar menos, o mercado de trabalho está melhorando, mas se não melhorar a gente demora mais para subir os juros. Enfim, aquela coisa que eu brinco que é chato mesmo, que é sempre o mesmo discurso e mexe com o mercado, que me beira até um tanto quanto a irresponsabilidade com o dinheiro de muitas pessoas, mas enfim, é assim que a banda toca e a gente tem que se acostumar, porque daí geram também muitas oportunidades. Bom, então, portanto, sem novidades, continuo acreditando que o Banco Central dos Estados Unidos não vai subir o juro no curto prazo, vai manter a compra de ativos pelo menos agora, e o Banco Central Europeu a mesma coisa. Hoje, como toda quinta, tem pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, PIB por lá e inflação, o PCE, que é super importante. Tá? Falando um pouquinho da zona do euro, saíram dados também fortes lá, tá? Fortes no sentido de importância para mexer o mercado. Desemprego na zona do euro, 7,5%, assim como o mercado esperava, a mínima de maio de 2020, desde maio de 2020. Na Alemanha, que hoje ainda tem inflação por sair agora pela manhã aqui no Brasil, o desemprego caiu para 2,5 milhões de pessoas, que isso representa 5,5% da população econômica ativa na Alemanha, tá? Foi uma queda de 30 mil pessoas de diminuição de desemprego do mês passado para cá, só que no outro mês tinha diminuído 53 mil, portanto diminuiu ainda o número, vem caindo o número de pessoas que se empregam por lá, tá? Mas de qualquer maneira, veio ainda, diminuiu o desemprego de um mês para o outro, menor do que do mês anterior para cá, mas diminuiu, tá? Bom, na Itália, saiu o índice de inflação. Separei aqui para falar, saiu da França também, saiu da Espanha também e de Portugal, que vieram até abaixo do esperado, mas da Itália eu separei porque o índice de inflação da Itália veio 2,6% agora em setembro desse ano, tá? Quando no mês passado, em agosto, tinha vindo de 2%. Então foi a máxima desde outubro de 2012. Se você analisar o composto da inflação, ela foi basicamente puxada por energia, comida e preços de bens duráveis. Existe aquele núcleo da inflação que nada mais é do que a inflação retirada os preços de alimento e os preços de energia, porque é aquele composto mais volátil da inflação. Se você retirar alimentos e energia na Itália, de 2,6 vai para 1,1 de alta. Então o que eu quero dizer com isso é que, mais uma vez, eu postei sobre o preço do índice de gasolina futura essa semana lá no Instagram, falar que isso não é algo particular do Brasil. Isso está acontecendo no mundo inteiro, seja alimentação, combustíveis e principalmente energia puxando os preços lá na Europa, tá? Na Grã-Bretanha, a gente teve o PIB do segundo trimestre, que ele teve uma alta inesperada maior do que o mercado tinha como expectativa. Cresceu 5,5% no segundo trimestre, ele veio de uma queda de 1,4% na análise anterior. Mas claro, antes eles tinham ficado mais fechados, né, por conta do Delta, e aí você teve uma base mais baixa de análise comparativa do PIB, mas de qualquer maneira foi um dado acima do que o mercado esperava, portanto um dado positivo. A Grã-Bretanha, que vem sofrendo com falta de caminhoneiros, com algumas faltas de abastecimento de alimentos e principalmente de combustíveis também, tá bom? Bom, na China saíram aqueles PMIs, que nada mais do que medir o índice de serviços e de manufaturas, ou seja, a indústria, e esse de manufatura caiu abaixo de 50. Abaixo de 50 é contração e acima é expansão. Então veio 49,6, tá? Foi pior do que o esperado e foi a primeira contração desde fevereiro de 2020 no setor industrial. O de serviço expandiu, veio de 47,5 para 53,2. Então o que a gente viu é a indústria que retraiu e os serviços, inesperadamente, ele subiu, tá? A Evergrande, que tinha uma dívida para pagar ontem com detentores da dívida externa, dívidas denominadas em dólares, mais uma vez não pagou, assim como na semana passada. Tem nos próximos dias mais um vencimento e ela já está deixando claro
que não deve pagar os detentores de sua dívida, aquelas denominadas em dólares, e ela fez uma venda ontem de ativos bancários dela de 1,5 bi para suprir e sanar as dívidas com esse próprio banco em que ela vendeu esses ativos dela, tá bom? Então parece que já é de esperar que ela vai dar preferência ao pagamento dos detentores da dívida interna na China do que os detentores externos denominados em dólares, tá? No Brasil, a gente teve dados muito positivos ontem. As contas públicas do mês de agosto teve um superávit recorde de 16,7 bilhões. Veja, o mercado esperava que as contas ficassem negativas em 12 bi, ficou positivo em 16,7 bilhões. A dívida PIB, como esperado, vem caindo, 82,7% do PIB, a relação dívida com o PIB do Brasil. Uma dívida hoje de 6,8 trilhões, mas representa 82,7% do PIB, abaixo do que o mercado esperava. E criaram 372 mil empregos formais no mês passado, quando as expectativas eram 272 mil, criou-se 100 mil a mais. E hoje tem dados do CAGED também mais amplos sobre o emprego, tá? E veja, para finalizar aqui, falando um pouquinho da parte política que envolve, obviamente, a econômica, a Câmara ela parece mais aberta a reformas, mas mesmo assim o presidente Arthur Lira fala que a gasolina não pode ficar a R$7 e que eles vão interceder, não foi a palavra deles, de alguma maneira. Eu acredito que isso deveria ser 100% preços livres. Quando o mercado determina, naturalmente a gente leva mais eficiência para eles e o preço cai. Por que não cai? Impostos. Por que tem impostos? Bancar a vontade insaciável, as demandas insaciáveis de políticos. Mas enfim, isso é uma reforma que tem que ser muito ampla para os próximos anos, é o que eu venho batendo nessa tecla. Já o Senado, ele fala que a empresa Petrobras tem suas responsabilidades sociais, então que o preço não pode ficar tão caro. Mas quem faz ficar caro são os próprios políticos, mexendo em impostos e gastando absurdamente, que faz com que o povo tenha que pagar mais imposto para suprir essa demanda absurda e insaciável dos políticos. Mas depois de tudo isso, ele ainda adia a votação do Marco das Ferrovias, ele e o Senado, que é aquela que permite que investimentos privados em ferrovias, até em lugares que não tem ferrovia hoje, ou que poderia ser para transporte de pessoas ou até de cargas, eles adiaram isso. Portanto, políticos sendo políticos e dificultando, e são eles os grandes causadores sempre do alto custo de impostos e, naturalmente, da inflação. Uma ótima quinta-feira a todos.